intervalo, a igreja continua adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero fazer menção de gratidão a Deus pela honra, o privilégio que Ele me outorga de poder estar aqui com os santos, agradecendo ao pastor Ailton, ao pastor Eliano, um amigo, muitos anos, e quero de público agradecer e transmitir abraços. Estive recentemente em Goiás, Serra Nova, também em Mauá, muitos pastores enviaram um abraço para o Senhor, perguntaram logo que eu lhe conhecia, eu disse que estar aqui, eles pediram para transmitir um abraço. Agradecendo a Deus por rever os amigos, companheiros do ministério, cujo eu não quero citar nomes para não incorrer no erro e esquecer de alguns, mas vocês sabem que eu amo, os amo e quero reverenciá-los. Agradecendo aos meus amigos, à igreja, ao Josi, ao homem, este casal, que nos tem como filho, coração, e é um privilégio, na verdade, eu que estou sendo honrado de receber o convite do qual eu sei que não sou merecedor. Amados, sabemos que é o lançamento, é um culto festivo e já está tarde, então me permito fazer uma síntese, mas transmitir uma mensagem de motivação e esperança. Para isso eu quero ler o capítulo 4 de Neemias, uma passagem, uma leitura muito conhecida dos irmãos, onde está escrito, capítulo 4 de Neemias: quando Sanbalat ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra com só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo a raposa derrubará o seu muro de pedra. Amados, eu quero tomar por base esse texto para falar sobre esta mensagem estimulativa, motivacional, e quero tomar parte desta história, pois nós estamos em um culto de ação de graça, e por certo eu estou pregando para vidas que não são super-heróis. Eu costumo dizer que nós não somos super-crentes, não somos super-heróis, e na maioria das vezes nós somos acometidos por alguns incidentes, e quem de nós não precisamos às vezes voltar ao começo. Quando nós observamos o texto aqui em apreço, ele nos transmite uma mensagem motivacional e estimulativa quase sem precedente. Porque esse texto nos mostra uma das maiores pressões psicológicas de toda a Bíblia Sagrada. Haja vista que quando eu falo de pressão psicológica, é porque a psicologia ela nos ensina que quando nós, seres humanos, estamos no auge ou no ápice dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, a psicologia nos ensina que quando nós ouvimos palavras negativas ou pejorativas que vão de encontro aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos sentimentos, ela consegue nos mostrar que o quadro se torna quase irreversível para essas pessoas. Porque a psicologia ela diz que a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que são substâncias do nosso cérebro responsáveis pela nossa alegria, nossa autoestima, nossa disposição. Por isso que muitas vezes a gente está alegre, pessoas estão no ápice, mas quando ouvem palavras que vão de encontro aos seus objetivos, essas pessoas desestimulam e ficam cabisbaixas. Porque estas palavras conseguem atingir essas três substâncias que são responsáveis pela nossa autoestima, pela nossa disposição e pela nossa energia. Então, como eu não estou pregando para super-crente nem super-heróis, eu gostaria de deixar esta mensagem motivacional e provocar-lhes dizendo, recomeçando como as pedras que foram queimadas. Diga comigo, recomeçando como as pedras que foram queimadas. Quando nós observamos o texto nos mostra, me permita folhear a Bíblia Sagrada e quero tomar por base o texto conforme a Bíblia está escrito
os irmãos entendam que eu não vim aqui falar de doutrina na igreja, não vim, obviamente, falar de outra coisa a não ser a palavra, mas para que sirva que nós contextualizamos a história para entendermos esse texto. Quando nós observamos a Bíblia nos mostra que entre Deus e o seu povo houve um relacionamento. No capítulo 23 do livro do Êxodo, Deus propõe a Moisés transmitir ao povo uma proposta de que ele seria fiel ao povo, colocaria-o na terra prometida, e Deus queria reciprocidade acerca da fidelidade. Então a Bíblia, no capítulo 24 do Êxodo, diz que quando Moisés transmite a mensagem para o povo por unanimidade aceita o desafio da fidelidade. Então Deus assim conduz ao povo à terra prometida. A Bíblia, no livro de Juízes, nos mostra que quando o povo está dentro da terra prometida, e morre Josué e também os anciões, o povo entrou por caminhos que não deviam entrar. O povo percebeu que agora a facilidade de se igualar a qualquer outros cananeus se tornava bem aberta e uma probabilidade bem grande. Então a Bíblia diz que o povo se entrelaçou com os cananeus, e nós sabemos que a partir daí foi só tristeza, altos e baixos na vida do povo de Deus. Chega altos e baixos, chega a um ponto que Deus não tem mais prioridade, a insensibilidade toma conta do povo, e agora a presença de Deus já não era mais prioridade dentro de Jerusalém. Então a Bíblia mostra que Abacuque não aceita aquela situação, que Abacuque não gostava de ver o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Abacuque percebe que o povo estava andando como queria, o povo estava fazendo o que queria e dizia o que queria. Então Abacuque, ele lamenta porque nem Deus estava tomando providência. Então Abacuque entra no processo de oração para ver se Deus ia intervir, mas Deus não dá resposta a Abacuque, e ele se desespera, porque a crise já havia assolado as 4 camadas principais de Jerusalém. Abacuque nos mostra que haviam todas as graças do Senhor ludibriada pela comodidade do pecado, a ponto que Abacuque não aguenta o silêncio de Deus, e ele pergunta: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me responder? Porque Abacuque não aceitava a frieza e a ausência do avivamento. Aí Deus resolve responder a Abacuque, porque tem 2 coisas parecidas, mas com trabalhar diferente. Uma coisa a Bíblia diz que é a bênção. A Bíblia diz que só precisa o crente ser fiel e a bênção corre atrás dele. Não precisa ele correr atrás de bênção em lugar nenhum. A outra é o avivamento. O avivamento já é mais complicado, porque uma vez perdeu o avivamento, aí para ter avivamento de novo tem que ter juízo e tem que ter arrependimento. Então Abacuque não aceitava. Aí ele diz: Senhor, há contenda, há litígio, o povo está andando do jeito que quer, o povo está fazendo o que quer, e há muitas intrigas, muitas confusões, a lei se afrouxou e parece que ninguém toma providência, e nem o Senhor diz alguma coisa. Então Deus resolve responder a Abacuque e diz: Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão maravilhosa dentro de Jerusalém que quem ouvir não vai acreditar no que eu vou fazer. Aí Abacuque se anima e acha que Deus vai fazer coisas boas aos olhos humanos. Aí Deus diz: eu vou usar os caldeus, a nação mais violenta daquela época, eu vou usar os babilônicos para punir o meu povo, e cujos seus soldados são mais velozes e ferozes do que o lobo da tarde, e os seus cavalos mais rápidos do que o galoado. Aí Abacuque não aceita. Ele queria avivamento, mas não queria entender o trabalhar de Deus. Então Abacuque questiona Deus, ele não aceita, ele começa a questionar: Senhor, e o justo, o que é que vai ser com o justo? Aí Deus diz: Abacuque, eu vou punir o meu povo, vou usar os babilônicos, os caldeus, mas depois eu vou usar juízo contra os caldeus, porque puniu o meu povo. E o justo, aí Deus diz: o justo, se acreditar que eu vou fazer isso, se o justo acreditar que eu sou fiel, o justo vai esperar pela fé, ele não vai se desesperar e nem sair do lugar. Aí Abacuque diz: eu vou tornar minha torre de vigia e vou ver o que é que Deus tem a me dizer. Aí ele volta para a oração, para
de Deus. Aí estoura o capítulo 3, ele entende que era preciso Deus descer a madeira. Aí ele, quando entende, ele canta em louvor, orando, e ele diz: ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no meio dos anos e a faz conhecida. Aí ele começa a fazer declarações de confiança. Ele vai com a confiança tão grande que ele usa uma determinação de fé que era impossível na ótica humana. Ele estava tão ciente de Deus, não ia abandonar o seu povo. Ele disse: Senhor, pode mandar bronca, porque eu não vou sair do lugar. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto na oliveira ainda, ainda que não haja mais vaca nos currais e as ovelhas sejam arrebatadas, isso era impossível acontecer na ótica humana, porque as árvores são árvores perenes. A videira e a oliveira, elas frutam todo o tempo. Era impossível elas deixarem dar fruto, e era impossível faltar vaca e a ovelha, que era quem arrastava a economia de Israel. A pecuária, ele estava dizendo: manda bronca, Senhor, porque mesmo que isso aconteça, mesmo que a terra fique seca, eu vou esperar no Deus da minha salvação e eu não vou desesperar. Então passa o período, agora ninguém tinha mais uma voz, não havia mais disponibilidade e predisposição profética para a voz de Deus dentro de Jerusalém. Aí Deus vai dar num centro político e dá uma visão ao filho de Amós, o profeta, chamado Isaías. Aí ele mostra a Isaías o que estava acontecendo. Veja que Isaías descreve a visão. Deus mostra a ele, e ele já vem com uma lamentação. No capítulo 1, versículo 2, ele começa a ver a crise na visão que Deus lhe mostra, e ele começa uma lamentação. Ele diz: dá ouvido aos céus e presta atenção à terra, porque filho criei e os engrandeci, e eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura no seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Então Deus mostra a Isaías que a frieza, a comodidade pela situação cananeia estava arrebentando com o lado espiritual, e o povo se acomodou dentro de um contexto normal. A coisa estava tão feia que no nosso Nordeste a gente costuma usar um dito popular ou jargão normal. Quando a gente vê alguém atrapalhado, sem compromisso, a gente costuma dizer: tu está pior do que corda de amarrador, está mais sujo do que pau de galinheiro, não tem jeito mais não. Aqui havia uma contundência de comodidade tão grande que o judeu olhava para o outro e tirava o zoeira, dizia: você está pior do que o escarlata. O outro retrucava: e você está pior do que o carmesim. Não tem mais jeito, porque estas eram as duas tonalidades de cores mais contundentes naquela época. Se uma gota de tinta escarlata ou carmesim manchasse qualquer tecido, não havia quem desse jeito, não havia antídoto para limpar. Aí eles estavam acomodados, mas Deus queria trazer avivamento antes que o juízo viesse, porque as graças haviam se corrompido. Capítulo 1, versículo 16 por diante, Deus faz uma convocação e diz: Isaías, diga ao povo para sentar comigo, me arme, me questione, pergunte, vamos conversar sobre essa situação. Se o povo me ouvir, vai comer o melhor da terra, mas se ele não me ouvir, a espada vai perseguir-nos e eles vão morrer. E a eles, Isaías, e o pecado dele pode estar feito a escarlata, eu deixo o branco como a branca lã, pode estar vermelho feito carmesim, eu deixo o limpo como a branca neve. Então o povo endureceu, a situação ficou tão agravante, e diz Isaías, e a história, e os jovens já não queriam mais se dedicar ao oráculo profético, nem à obra sacerdotal. Os jovens perderam o desejo pelo exército, porque a sensualidade tomava conta de Jerusalém. Isaías, no capítulo 3, ele diz que as cintas de Jerusalém, as cintas de Sião, que era a graça adoradora, a graça feminina. Aí Isaías mostra no capítulo 3 os jovens levados pela sensualidade. A graça sacerdotal já não tinha mais probabilidade de sacrifício, e a
graça profética já não tinha mais credibilidade de profetizar, e a classe feminina, Isaías diz que endureceu o pescoço e começaram a imitar as filhas de Canaã. Isaías capítulo 3 diz que as filhas de Jerusalém se preocuparam tanto com a beleza externa e esqueceram da sensibilidade e da simplicidade de Deus. Isaías diz, Elias, que agora as filhas de Jerusalém colocavam corrente no tornozelo, colocavam piso no umbigo, colocavam pendente na orelha, pintavam o cabelo de várias cores, levava a cara de maquiagem, pegava um perfume, colocava no pescoço um perfume afrodisíaco. As filhas de Canaã comprava vestido colado, transparente, colocava cinto de ouro e saía dentro de Jerusalém, rebolando como um cavalo, aprendendo caçada. Isaías diz que elas cascaveavam e não queria se dobrar diante de Deus. Aí o texto não aguenta mais aquilo. Aí vem o capítulo 3, versículo 24. O juízo foi inevitado. Para ter avivamento tinha que ter limpeza. Aí o profeta disse: escuta o que diz o Senhor. Isaías sempre é Senhor e diz: escuta o que diz o Senhor. No lugar do perfume eu vou colocar carniça. No lugar da dupla da cara pintada eu vou tocar fogo. No lugar dos cabelos pintados vou deixar tudo careca. No lugar do vestido luxuoso vou colocar pano de saco. No lugar do cinto vou colocar uma corda. E o jovem prostituto eu vou matar a espada para saber que Israel ainda tem Deus de santidade, ainda tem Deus de perdão. O cerco de Nabucodonosor foi tão cruel, em síntese, que agora a higiene foi esquecida, porque não tinha mais alimento, não tinha mais igreja. Os mais pobres morriam no meio da rua. E o salmista no Salmo 79 faz menção. Ele diz: Senhor, estão matando os teus servos, e o sangue deles corre como água no meio da rua, e não tem quem os sepulte. Então, como ninguém tinha mais força para sepultar, a carniça tomava conta de Jerusalém. A comida foi embora, a ponto que os soldados não tinham mais força, com o estômago vazio, comia pedaço de sandália, pedaço de escudo, para saciar a necessidade do estômago. Eles não aguentaram mais, não tiveram resistência. Sem a presença de Deus, ninguém vai muito longe. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode usar paletó, pode tocar no ministério, mas sem a presença de Deus, não vai muito longe, não. Diga para quem está chorando da presença e a coisa diferente. Coisa que você esqueceu disso. Eu quero me perder na rapidez e iniciar o sintetizar. Nabucodonosor, o exército entra dentro de Jerusalém. Arrebenta com tudo. Quebra as casas, quebra o palácio. Arrasta as mulheres pelos cabelos e mata jovens da espada. E a dor maior é que o exército de Nabucodonosor vai lá no santuário e joga ele por terra. Foi a maior tristeza, porque era naquele santuário, irmãos, que músico, como foi cantado aqui, causava temor nas nações. Os inimigos tinham temor da turma de louvor quando o templo estava de pé. Só para vocês terem uma palha ideia, quando o exército de Israel saía para a guerra e o exército ia perder a batalha, quando Israel estava bem com Deus,
sacerdote pegava os adoradores, colocava o ferramento de adorador e mandava eles para o campo da guerra. E o bonito do guerra é que eles não levavam espadas, eles não levavam lanças, eles não conduziam escudo. Cara, que ele levava, pastor, o coração quebrado e a voz pronta para adorar a Deus e ver Deus ficar no meio da guerra. Quando ele chegava no meio da guerra, o general parava o exército e colocava os adoradores na primeira fila, olhando para os inimigos. Os inimigos já sabiam a história e paravam de atacar. Aí agora fazia reunião e os adoradores começavam a cantar. E sabe o que era lindo? É que eles não cantavam hino de sucesso dos outros, não. Eles não estavam preocupados para cantar hino para motivar ninguém a adoração sem sentido. Eles começavam a cantar as maravilhas que Deus tinha feito no meio do seu povo. Eles começavam cantando o Salmo 114. Na cara dos inimigos está escrito: e eles cantavam louvores na presença dos seus inimigos. E eles começavam cantando e dizendo: quando Israel saiu do Egito e a casa de Judá no meio de um povo bárbaro, Israel ficou sendo seu domínio e Judá o seu santuário. Aí a turma de trás enchia o peito e dizia: o que foi que tu viste, ó mar? O mar vermelho saiu da frente, o Jordão tornou atrás, o monte Sinai pulava feito carneiro e os outros saltavam feito cordeiro. Aí a turma da frente olhava e dizia: o que foi que tu viste, ó mar, que saiu da frente? Jordão, porque tu parou de correr água? E monte, porque tu pulas como carneiro? Aí os adoradores enchiam o peito e diziam: trema toda a terra na presença do Deus de Jacó, que Israel. Aí os inimigos se assustavam. Quando os inimigos se assustavam, eles entravam com o Salmo 115, cantando: não há mais, Senhor. Mas é o teu nome, Senhor. Porque perguntaram eles: onde está o Deus desses adoradores? Aí eles cantando, eles diziam: o nosso Deus está no céu, faz tudo o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Aí o exército gritava: e os deuses dos nossos inimigos? Aí os adoradores enchiam o peito e diziam: é obra da mão do homem, feita de pedra, de prata, de ouro, de madeira. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não palpa, tem pé, mas não anda, e não sai som da sua garganta. Semelhante a ele seja todos os que fazem e os que o adoram. E o nosso Deus? Aí os adoradores enchiam o peito e diziam: confia no Senhor, é Israel, ele é o nosso escudo, ele é o nosso escudo, ele é. Aí escreve em crônica que quando eles adoravam, aí Deus recebeu o louvor e entrava na guerra. E o bonito, pastor, é que a Bíblia diz que Deus confundiu os inimigos, embaraçando-os como? Agora, em vez de eles lutar contra eles, contra Israel, começaram a lutar contra ele mesmo. Aí os adoradores via a bagaceira lá, via a lança sendo jogada, via a calça sendo jogada no fogo. Aí a turma da frente, quando vai aqui, enchia o peito de alegria, começava a cantar, olhando para trás e dando glória e dizendo: o salmo da terra 46, o Senhor dos exércitos está conosco, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, ele é socorro em presente na angústia, não deveremos ter medo. A confiança era tão grande que eles diziam: ainda que a terra se mude e os montes se projetem para dentro dos mares, ainda que
Os edomitas subiram das montanhas e vendo o estado de Jerusalém, eles gritavam: acaba com eles, Nabucodonosor, arrasa, nunca mais eles voltarão a ser nada, nunca mais Jerusalém voltará a ser habitada. E eles foram levados para a Babilônia. O massacre foi tão grande que Jeremias começa a chorar e a dizer: Senhor, a nossa casa passou a estranhos e as nossas terras a forasteiros. Senhor, ele não respeitar os nossos velhos e matar os nossos jovens. Senhor, os nossos jovens já não cantam mais, ou seja, já não tem mais adoração, porque o cântico deles tornou em lamentação. Eles estão sofrendo debaixo dos reis do reino. Senhor, a coroa caiu na nossa cabeça. Senhor, converte-nos a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como eles. Mas para ter, de novo, tem que ter arrependimento. Agora estou jogado na Babilônia, sem nome, esquecidos e sem perspectiva de volta. Ninguém acreditava mais. Aí o Salmo 137 diz: irmão, quem um dia foi cheio, não se esquece mais nada. Quem um dia experimentou isso que a igreja tem, jamais se esquece. Deus não esquece de ninguém. Para Deus não tem projeto falido. Aí o salmista no Salmo 137 diz que quando vai passando quase 70 anos, eles lá no cativeiro, aí a soldado de Jerusalém bate no coração. Eles começaram a lembrar dos cultos, dos sacrifícios e da glória de Deus. A pressão foi tão grande e a saudade. Mas estou unicamente fazendo a ilustração com todo respeito, sem sair da ética. O músico, vem cá, por favor. O músico, corre aqui. A pressão foi tão grande, a saudade foi tão forte, que a Bíblia diz que eles correram, saíram das casas e foram para a beira do rio. Fazer o quê? Chorar. Chegaram na beira do rio, botaram os joelhos no chão e botaram a cara no pó. E o Salmo 77 diz que eles começaram a chorar. Qual era o motivo do choro? Saudade desse ano. E quando os inimigos viram que eles estavam chorando, sem instrumento, porque não tinha motivo para adorar, sem amor, aí os inimigos vão aonde eles estavam e começam a lembrar quando eles corriam e começaram a dizer: alegra agora o coração da gente, cante um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, cante agora, vamos nos alegre, cante. Estando nós enferrujando. Aí um daquele músico não aguentou a pressão, no caso do Salmo 137. Um daqueles músicos não aguentou a opressão e fez essa oração: ó Jerusalém, Jerusalém, não se esquecer de mim. Tu é a minha maior alegria, Jerusalém. Esqueça a minha mão direita da minha esquerda, e a minha língua se apega ao chão da boca. Se eu não pegar os meus instrumentos agora e cantar o hino, meu Deus, eu vou adorar esse instrumento da história. Ele levanta e vai de salgueiros. Obrigado, filho, pegar os instrumentos. Sabe qual é a coisa bonita? É que o hino oficial de Israel hoje tem uma história que quando a gente traz para o português, ela diz: enquanto o coração bater dentro do peito da alma judia, aí dá a esperança. Pergunta para o cliente que está do lado: o coração ainda bate? Então fica tranquilo. Ele pega os instrumentos e ajuda ele a cantar isso. Se fosse hoje, ele vinha cantando aquele livro. Chora Israel.
O solo estava tão seco que a semente não brotava e o arado, o colheita, não entrava na terra. Aí eles começaram a chorar e lembrando, dizendo: Senhor, manda chuva, como lá no Negueb, manda enxurrada. E Deus disse: chuva nem veio, chuva não. Mas Senhor, semeie, mesmo na terra seca. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com certeza, eles vão voltar com os seus olhos cheios de alegria. A terra está seca, cave e deixa o resto comer. Só para chatear, dá uma olhadinha para esse grande início, a terra está seca. A terra está seca, pergunta: está seca a terra? De verdade. Do nosso estado, está congregando em Arapiraca, Carlos Henrique, e ele contando que quando era adolescente, a mãe dirigente de situação não queria saber da igreja. 17 anos, chegava de madrugada tocado e bolando no meio da sala. A mãe levantava no joelho, ia onde ele estava e olhava para ele e dizia: isso é jeito de um pregador chegar em casa. Missionário chega desse jeito, cara. Um dia ele passou pela Assembleia de Deus e o Espírito Santo pegou ele. Estava fazendo missões em Genebra e voltou agora. Com Deus, terra queimada, terra seca, aí dá volta a produzir. Continue cavando, porque a hora vai chegar. A semente vai germinar. Ensina-se, eles voltam e não tem mais força para recomeçar. Passa alguns anos, se acomodam de novo, mas aí o grupo volta para Suzano visitar os parentes. E quando chega lá, Hanani vai no meio e encontra Neemias. Aí Neemias, lembrança de Jerusalém, do ouvir falar, vai Hanani e disse: me conta! Como é que está Jerusalém, os irmãos que escaparam do cativeiro? A Hanani começa a chorar e diz: os irmãos estão em vergonha e Jerusalém está em miséria. Os muros e as portas queimadas a fogo e o pecado ainda manda lá dentro. Aí Neemias é tocado por Deus para voltar a ir para Jerusalém, para recomeçar. Porque para ter avivamento tinha que tapar as brechas que o tempo abriu. E não é assim que acontece com a gente. Nós não somos super crentes. E muitas vezes o tempo abre brecha em nós. E a gente perde algumas coisas. E para voltar, para tapar as brechas, tem que voltar para onde tudo começou. Para tapar as brechas, tem que voltar para o começo. Lembra como a gente era? Não precisava muita coisa, não. Até no hino da arca, o fogo caía, Jesus batizava com o Espírito Santo e os milagres aconteciam. Lembra como a gente era? Que o culto começava quando a gente começava a trocar de roupa. Já vinha pela rua chorando: fala comigo, fala comigo. Às vezes na rua já era batizado. Neemias chega em Jerusalém e não tinha nada novo. Ele vai para o lado sul e só vê muro e pedras queimadas. Ele vai para o lado norte e só vê muros e pedras queimadas. Não tinha nada novo, mas precisava tapar as brechas. Neemias não entendia de construção civil, ele era bom de fé. Ele faz o projeto, quando apresenta os irmãos o projeto para recomeçar. Os irmãos não têm jeito não, né, Deus? Com isso não vai dar jeito não. Aí ele disse: mas vamos lá, porque o Deus do céu vai nos fazer prosperar. Vamos botar a mão na obra.
recomeçar. Quando o muro chega a certa altura, aí a gente chega como o texto de Mateus. Aí vão dizer em Samaria, Sanbalate, que era o governador e mandava em Jerusalém também. Os judeus estão recomeçando. Aí Sanbalate fica irado, reúne o exército, reúne os seus irmãos e vão lá para Jerusalém para acabar com tudo. Quando ele chega em Jerusalém, que vem a matéria-prima que os judeus estavam recomeçando, aí ele começa a dar gargalhada, ele começa a zombar. O que estão fazendo esses fracos judeus? Eles estão pensando que vão oferecer sacrifício de novo aqui dentro. Eles estão pensando que vão fazer ressurgir dos montões do pó as terras que foram queimadas. A vergonha foi tão grande que no versículo 4 Neemias chora, porque Sanbalate estava coberto de razão. Porque a geologia afirma que os muros de Jerusalém eram de pedras calcárias, e os geólogos atestam que as pedras calcárias, quando leva fogo, perdem a consistência e não presta mais trabalho. Então a razão de Sanbalate dava, quando os judeus pegassem uma pedra, colocassem em cima da outra, a linguagem não aguentava e se desfazia. Por isso que Tobias disse: deixa. Se o muro chegar em cima, se uma raposa vier, o muro cai. É aqui que eu quero concluir esta mensagem, estimulando você. Você lembra que eu disse que eu não estou pregando para supercrentes? Você lembra que eu estou pregando para pessoas humanas que não são perfeitas ainda, e que muitas vezes nós somos tentados a desistir? E sejam sinceros comigo, não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Não tem hora que tem que jogar, dá vontade de jogar tudo pro ar. Eu estou pregando aqui nesta noite para quem tem sonhos abalados, para quem tem projetos desacreditados, para quem tem chamadas ofuscadas. Então olha para esse grande prato no peito e diga: esta noite eu vou recomeçar. Diga a ele: eu não vou precisar de copo com água, não vou precisar de carne aguda. Diga: não vou precisar de nada novo. Diga: vou recomeçar com as pedras que foram queimadas. O que é pedra queimada, pastor? É aquele sonho que ninguém acredita mais, nem você lembra. O que é pedra queimada? É aquela promessa que Deus fez que ninguém quis dar crédito. O que é pedra queimada? É quando ninguém acredita e quando todas as circunstâncias dizem: eu quero ver agora, não tem mais jeito. Deixa eu dizer algo que alguns já sabem e já ouviram mais uma vez, mas deixa eu dizer isso, que eu costumo dizer para motivar os nossos jovens, a nova geração. Quando eu deixei o futebol, cheguei na igreja com todo vapor, e num culto festivo no meio da igreja, o pregador olhou para mim, novo convertido, mano de crente. Ele disse: Gino, fica de pé. Quando eu fiquei, ele disse: Deus está me dizendo que tu vai cruzar os oceanos. Deus está me dizendo que o Brasil vai ser pequeno para você lá. Te prepara. Irmão, eu morava dentro do Benavial, alguns irmãos foram lá. E na época eu era pobre de maré descido. E agora o pregador vem com aquela história, analfabeto praticamente. Passaram-se 3 dias, um grupo de crentes inteligentes, discernidor de profecia, foi lá em casa, preocupado para eu não desistir, e disse: a gente veio aqui de dar um conselho, que é: não acredita naquilo que o profeta disse, não. Aquela profecia foi da carne, ele errou. Por quê? Eles disseram: você tem 3 grandes
E para piorar, você é preto. Sabe o que mais doeu? É que eles estavam com a razão. Eu peguei meus sonhos, meus projetos, entrei na igreja no outro dia. Eu disse: eu vou orar uma hora, e se Deus não me disser nada, eu vou à noite e desistir de tudo. Entrei 8 horas na igreja, esqueci o relógio, faltou palavra, faltaram lágrimas, e eu só batia com os lábios. Quando eu levanto a cabeça, era 4 horas da tarde. Levanto e vou para casa. Quando eu vou entrando para casa, um adolescente corre ao meu encontro e diz: Gema, vai para casa não, passa direto para o posto médico. O que aconteceu? A tua filha saiu de casaveira da morte. Quando eu cheguei no posto médico, eu olhei, entrei, o médico disse: eu fiz o que pude, mas não tem mais jeito. A menina já deu entrada no óbito. Preparei ela para o funeral. Eu agora com a menina de 9 anos nos braços, andando para casa para preparar o funeral, os vizinhos gritando: cadê o teu Deus? A minha esposa chorando atrás. Quando eu vou entrar para a rua que dava para minha casa, o Espírito Santo brada aqui dentro: vai para casa fazer o quê? Vá para onde você está falando, que eu vou te mostrar que eu não dependo da ração do homem e da opinião do homem para fazer o que eu quero. Vai para lá! Cheguei na igreja, caí, e eu só lembro que eu disse: acabou, Deus, tchau, acabou. Aí a voz de Deus entrou na igreja, foram dizer: eu quero que o rapaz endoidou, correu para a igreja. Aí eu só ouvi a voz, não via mais nada, e Deus dizendo: fui eu que te trouxe aqui, filho. Fui eu que te tirei do futuro, e vou fazer você sentar em Deus Cristo, meu povo. E para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Aí a menina deu tudo no meio da igreja, saiu correndo no culto do pai: pai, 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 o que aconteceu? Jesus ressuscitou, minha filha, a resposta. E deixa eu te dizer algo bom: se você não der o glória, eu vou ali embaixo, como diz o pastor Ricardo. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito. Passaram alguns aninhos. Hoje eu vou 3 vezes cruzando o Oceano Atlântico pregar a convite na Europa. Com todo respeito, as pessoas diziam: Bento, grava DVD, Bento, vai, sai, Bento, bota a tua agenda no Facebook, Bento, faz cartão. Para quê? Para ser conhecido. Precisa não. Mas precisa, parabéns, faça, mas eu não quero não. E como é que não vai ficar conhecido? Deus vai fazer assim: se Ele me chamou, a minha hora vai chegar. Há um mês atrás eu estava em casa, o telefone toca: pastor Genival, pois não, aqui é de Paris, e a França precisa conhecer o senhor. Vem para cá, a gente paga tudo, e ainda vai dar eu, o senhor. Estou dentro. Há um mês e 15 dias atrás, quem é que liga? Estados Unidos, Nova York. Pastor Genival, né? Sim. Dá para o senhor vir um mês de agosto aqui adorar a Deus com Deus, que a América precisa conhecer o senhor. Estou dentro. E sabe qual é a coisa? Disse: a hora chegou. E basta o sangue de Jesus e na submissão do pastor. Estou dizendo isso porque eu estou falando para você que está esperando a sua hora. Hoje eu ando mais de avião do que de carro. E sabe qual é o melhor? Ainda continuo pobre, não riquei não. Ainda estou semi-analfabeto. E olha direitinho para mim: ainda continuo preto. A
em cima. E esse barulho, a glória voltou para lá. E os judeus cantando um culto de ação de graça. A presença de Deus. Diga comigo, pastor Genival. Mais forte, pastor Genival. Quem não acreditava que a minha hora ia chegar, ele vai ter que me engolir. Diga, e eu vou abrir os braços. Se quiser me engolir, vai me engolir com os braços abertos, dando glória, cantando louvor e dizendo que ele é grande, ele é grande. Mas pastor Genival, o senhor não sabe quando eu cheguei. Não importa qual hora vai chegar. Deixa eu concluir dizendo algo que aprendi quando fiz história de Jesus. Me permita, pastor, com todo respeito, me ajuda aqui de novo, filho. Vem cá, pai. Os judeus, sabe por que Deus não abria a mão do seu povo? Pelo pacto de fidelidade. Pois está escrito no Novo Testamento, disse Paulo, salvo engano a Timóteo, mesmo a gente sendo fiel, Deus permanece fiel. É por isso que eu estou dizendo que eu não estou pregando para crente perfeito, mas a nossa fidelidade não altera a fidelidade de Deus. Por isso que os judeus acreditavam que a promessa não estava simplesmente no corpo, não estava no osso, estava na alma. E se estava na alma, ninguém arrancava. Por isso que quando eles estavam no meio desse cativeiro, quando morria um ente querido, eles não enterravam. O menino morria, ou a pessoa da família, e o pai não podia tocar, porque a lei não permitia no cadáver. Eles pagavam para as pessoas colocarem no vaso. E as pessoas pegavam o cadáver e levavam para o vaso. Quando chegava no meio do vaso, deixava o cadáver, deita aí, fica o cadáver para cima. Deita aí, o cadáver para cima. Pode deitar, porque os judeus acreditavam que durante 3 dias o espírito do morto não subia e nem descia. E se a promessa estava na alma, Deus iria lá. O dia judaico começava às 6 da manhã, terminava às 7 da noite. O pai, impreterivelmente, reunia a família e 6 horas da manhã ele ia para o vale. Ele ficava nessa distância aproximadamente bem longe, porque a lei não permitia que ele chegasse perto. Aí no primeiro dia, 6 horas, estava toda a família esperando o milagre. É hoje, a hora vai chegar. Dava 9, dava 10, 10 horas, o corpo pousava perto do cadáver, subia no peito do cadáver, começava a beliscar o rosto, arrancava os olhos e comia. Ia embora. O pai não podia exortar, porque a lei não permitia. 6 horas terminava o primeiro dia. O pai acreditava tanto que olhava para trás e dizia: ainda faltam 2 dias, o meu Deus vai fazer. Ele vai chegar. Segundo dia estava todo mundo lá. É hoje, por volta de 10 a meio-dia, a águia pairava, aí a águia descia. E o pai olhando para a família chorando. A águia rasgava o ventre, comia os órgãos, comia as vísceras, só deixava o cambuco. 6 horas terminava o dia, e só o cambuco e a putrefação. E o esqueleto. Aí o pai olhava para a família e dizia: ainda faltam 2 por uma noite e um dia. Deus vai dar, a hora vai chegar. Aí naquela noite que eles iam dormir, a hiena chegava no vale. O bando de hiena comia tudo que restava de couro, de pele, de putrefação do lugar. Quando a família chegava no terceiro e último dia, só estava buscando. É hoje, é o último dia, hoje a hora vem, é hoje o milagre. Por volta de 1 hora
trouxe, estava no vale, pegava um esqueleto com as garras, subia 50 metros e soltava. Era um pedaço de carne de osso para todo lado. E enchia. O quebra-tosso descia e comia tudo. Terminava o terceiro dia. O pai voltava chorando, desesperado, lamentando e gritando: acabou, acabou, acabou. Quando ninguém acreditava mais, presbítero, irmã, me ajuda aqui, por favor. Quando ninguém acreditava mais, quando não tinha mais jeito, aí Deus olhava no cativeiro e disse: filho do homem, Ezequiel, tem um congresso ali para você pegar. Vamos comigo? Aí Ezequiel disse que Deus pegaria ele no espírito e Deus saiu andando na terra. Não tinha mais sonhos, não tinha projeto, não tinha gravadora, ninguém acreditava mais. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, aleluia, filho do homem, tu crê que eu posso trazer de novo um guarda-osso para o seu osso? No meio dos caras, tu crê que eu posso trazer guarda-osso para o seu osso, Ezequiel? Tu crê que eu posso trazer tendões, posso trazer carne, posso trazer pele e posso encher o meu espírito? A coisa estava tão séria que Ezequiel, quando viu o estado, disse: Senhor, sou tu sabes. E segundo alguns eruditos dizem que na ótica humana, Ezequiel disse: Deus me trouxe aqui para enterrar esses ossos. Quando ele pensava isso, Deus disse: profetiza, Ezequiel, e tu vai ver o que eu vou fazer. Aí Ezequiel estende as mãos e grita: ossos secos, estudar a voz do Senhor. Aí ele disse que apareceu o anjo lá. Era osso voltando para o seu osso, era osso voltando para o seu osso, era osso voltando para o seu osso. Fica de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Se você pode. Se você estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja casado ou seja parente, vira assim para ele, como eu estou com o presbítero ali, vira assim para ele. Vira assim para ele. Olha para mim, não olha para ele, olha para ele. E diga para ele: eu não sei como